falou sobre isso. O tempo, né, que é o tempo do rei Herodes, a cidade, e nós estávamos trabalhando sobre o fato dos magos estarem chegando até Jesus. E quando nós falamos sobre os magos, a gente viu então, né, e foi onde a gente terminou falando sobre eles, a gente viu que os magos, eles eram homens cultos, né, que não era um nome pejorativo que Mateus estava utilizando. A gente viu que em Atos depois a gente vai ter esse termo sendo usado de uma forma ruim, né, como um adivinha, como um charlatão, mas que Mateus não estava fazendo isso. Mateus, ele estava falando num sentido bom, e ele estava dizendo que aqueles homens eram homens cultos, né? A gente trabalhou um pouquinho sobre como esses homens poderiam ser, que eles poderiam ser de sacerdotes, né, estudiosos de astrologia, das previsões dos tempos, né, estudiosos de medicina, de questões de trabalhar com plantas. Então a gente trabalhou um pouquinho também sobre como eles poderiam ser, né? E vimos que eles vieram do Oriente, que o que é possível é que eles viessem da Pérsia ou que eles viessem da Babilônia. E quando a gente viu sobre Babilônia, a gente viu que poderia ser que eles estivessem sob a influência de Daniel, né? Então, como que eles souberam do Messias? Como é que eles souberam que haveria de nascer um rei? Né? Possivelmente através de judeus que estavam nas cidades deles, que a gente sabe que houve muitos momentos em que os judeus se espalharam, né? A gente vê isso no decorrer do Antigo Testamento. Então, por influência de judeus que moravam na região onde eles estavam, ou então da Babilônia, que a gente viu que Daniel foi como o chefe dos sábios, né? O chefe dos príncipes ali de sabedoria, e que possivelmente ele teve uma escola. E a gente sabe que Daniel teve profecias messiânicas, né? Ele declara profecias messiânicas. Então, talvez esses magos tivessem influência aí da escola de Daniel. Então, a gente viu tudo isso. E a gente terminou falando sobre a nossa visão errônea, muitas vezes, das coisas. Né? A gente terminou falando que Mateus, ele é o único que narra para nós a respeito dos magos. Então, nós não temos em nenhum dos outros evangelhos, em nenhum outro lugar da Bíblia, nós não temos a história dos magos sendo contada. Então, se Mateus é o único que fala sobre os magos, em Mateus diz que eram 3? Em Mateus diz o nome deles? Em Mateus diz que cada um levou um potinho de presente? Não. A gente vê apenas que eles levaram tipos de presente. Né? Pode muito bem um ter dado os 3 tipos, o outro ter dado os 3 tipos também. Né? E a gente não vê que eram 3. Né? Nenhum momento na Bíblia fala isso, fala que eram os magos. Então a gente terminou falando um pouquinho sobre isso. Sobre isso não mudar o fato de que Jesus nasceu, de que Jesus é o rei, de que Jesus veio à terra. Não muda a história e o poder dela no sentido de que Jesus nasceu em Belém e ele é o Salvador, ele nasceu rei. Não muda isso. Mas muitas vezes, né, por causa que nós somos pessoas visuais, porque nós vemos muitos filmes, muitos teatros, né, nós acabamos tendo uma imagem da história que é errônea, que não é a imagem correta. Então, a gente terminou falando um pouquinho sobre isso, que nós não devemos imaginar que eram 3, porque a Bíblia não fala, e nós não devemos imaginar que cada um deu um potinho dos presentes, porque a Bíblia também não diz isso. E nós também não devemos imaginar que eles andaram no deserto, e aquela imagem dos 3 andando no deserto, conversando, né, e seguindo a estrela. Não, provavelmente, a gente viu isso na semana passada, o que era costume daquela época é que eles viajassem em comitiva. Então, se eles eram homens importantes, se eles eram sacerdotes, pessoas cultas, sábios da região deles, né, príncipes da região deles no sentido de sabedoria, de pessoas de alto escalão, e eles estavam indo até um outro lugar, né, até Jerusalém, saindo do Oriente, seja da Babilônia ou da Pérsia, para ir até Jerusalém, eles precisavam parar, construir tenda para eles ficarem uma noite e descansar, eles precisavam se alimentar, eles precisavam tomar água. Então, a ideia que a gente tem que ter, a ideia mais correta e a provável, é que, na realidade, eles vieram em comitiva. Né? Então, tem algumas coisas que, às vezes, nós imaginamos, por sermos visuais e vermos, muitas vezes, representações desse tipo, mas que, na realidade, a realidade, né, é outra. Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso.
E aí, a gente parou exatamente ali fazendo uma aplicação, né, e terminando nessa parte. E eu quero dar seguimento, então, a partir disso. Outra coisa que a gente, às vezes, também tem uma visão errônea, é esse versículo. Eu acredito que semana passada a gente não leu. Se a gente leu, a gente parou por aqui, então eu vou continuar daqui. Que diz assim, lá no versículo 9 e 10 de Mateus 2. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Tá? Então, o que esse texto nos mostra? Presta atenção na parte que está grifada. Eis que a estrela que tinham visto. Então, eles viram uma estrela no oriente e depois eles deixaram de ver. E agora, eles viram a estrela. E diz que, e vendo eles, no final, ali no versículo 10, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito. Então, outra ideia que a gente tem errada, às vezes, e que o texto é muito claro de que não é assim, é que a gente tem uma ideia de que eles viram, eles estavam lá no Oriente, eles viram a estrela. E eles foram seguindo. Todo o trajeto, a estrela estava lá, e eles foram seguindo a estrela. E a estrela chega em Belém. Não é assim que às vezes a gente pensa na nossa cabeça? Só que não. E aí a gente vai ver 3 coisas, pelo menos, que o texto nos mostra que não foi desse jeito. A primeira é esse versículo, que é muito claro, que diz que eles viram a estrela que tinham visto. Então, eles conversam, e aí eu não li o texto, porque a gente leu na semana passada, né? Mas se vocês lerem o texto, a gente vai ver que ele está conversando com Herodes. Herodes pergunta, aonde dizem que vai nascer? Chama lá os príncipes, chama lá os sábios e diz, onde diz que vai nascer o rei? Onde diz que vai nascer o Messias? Aí eles dizem, em Belém. Aí ele fala para os magos e diz, procurem diligentemente, e quando vocês acharem, vocês me avisem que eu também quero ir adorar ele. É o que Herodes conta para eles, né? Só que não, a gente sabe que não, né? Então, eles saem, e quando eles saem, eles veem a estrela que eles tinham visto. Então, o texto é muito claro de que a estrela desapareceu. Ela não levou eles até lá. Outra questão que nos faz entender isso é o fato deles terem parado em Jerusalém. Se a gente vai ver lá no versículo 2, o que diz lá no versículo 1? Diz que, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Se a estrela estivesse guiando todo o tempo, a estrela não teria ido até Belém e não a Jerusalém? Só que aonde os magos param? Em Jerusalém e não em Belém. Por quê? Possivelmente por causa da magnitude de Jerusalém. A gente sabe que Jerusalém era o lugar que tinha o templo, era um lugar importante, era um lugar onde as peregrinações eram para lá justamente por causa do templo. Então, se os magos estão no Oriente, viram uma estrela que sinaliza lá para eles que entendiam disso, que Jesus nasceu, que o Messias nasceu, que o que era rei nasceu. Aí eles vão para onde? Eles vão para a cidade que eles consideram mais importante. Então, possivelmente, eles foram para Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar, na cabeça deles, que o rei nasceria. Era o lugar do templo, era o lugar importante. Então, eles vão até Jerusalém. Isso nos mostra o quê? Que eles não foram guiados até um lugar. Eles foram para Jerusalém. E depois a gente vê que o Herodes faz o quê? Herodes, lá no versículo 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo perguntaram onde havia de nascer o Cristo. Então, se eles estivessem sendo guiados pela estrela até o lugar exato, eles não perguntariam isso. Então, o texto, ele nos dá esse indício, né? Claro, esse texto, no versículo 9, é muito claro que eles viram novamente, mas o restante do texto também nos dá esse indício de que eles não estavam sendo guiados literalmente pela estrela. Eles viram, isso sinalizou algo, e eles se moveram em base do que eles viram. Mas eles não foram acompanhados durante todo o caminho, como a gente vê, por exemplo, a coluna de fogo, né, e lá no Antigo Testamento. Não foi daquele mesmo jeito que estava constante. Então, se eles soubessem para onde eles tinham que ir, eles não teriam parado em Jerusalém, e Herodes não teria que perguntar aonde diz que vai nascer. E depois a gente ainda vê o conselho de Herodes: ide e perguntai diligentemente pelo menino, quando o achardes. Então, qual é o conselho dele? Olha, vão para Belém, então, porque a gente já viu que é lá que ele vai nascer, e perguntem por ele. E quando vocês acharem, me contem. Então, eles não teriam que perguntar também
se a estrela tivesse levado eles até aquele lugar. Então, só para a gente ter uma ideia, que é outra coisa que às vezes a gente tem uma ideia errônea, não só dos 3 magos, não só de 3 potinhos de presente, não só dos 3 magos andando sozinhos no deserto, como também deles serem guiados literalmente todo o tempo, 100% ali do tempo pela estrela. Então, essa é uma visão errônea que a gente não deve ter. E aí, para não ficar nas minhas palavras, não sei se eu coloquei aí, Rô, dá uma passadinha para nós. Isso, para não ficar nas minhas palavras, eu trouxe um comentário bíblico que fala sobre isso do Carson, e o Carson diz assim: o texto grego não sugere que a estrela apontou a casa em que Jesus estava. Ela pode ter simplesmente pairado sobre Belém, enquanto os magos se aproximavam da cidade. A seguir, eles devem ter encontrado a casa correta por meio de discreta inquirição, uma vez que em Lucas 2, 17 e 18, os pastores que foram adorar o recém-nascido Jesus não guardaram silêncio sobre o que viram. Tá? Então, além disso, o texto ali no grego, ele não dá uma ideia de que estava sobre a casa, estava brilhando sobre Belém. Tá? E talvez, né, existe a possibilidade de que eles chegaram lá e perguntaram: olha, vocês ouviram falar onde nasceu Cristo? A gente viu que, por exemplo, na semana passada a gente viu que Mateus é o único que fala sobre os magos, mas ele não fala sobre os pastores, que Lucas fala. E a gente confunde. Foram os pastores que entraram no estábulo. E lá em Lucas capítulo 2, se alguém puder abrir para nós, acho que vai ser interessante a gente ler. Lucas capítulo 2, versículo 17 e 18, a gente vai ver que os pastores saem de lá e os pastores contam isso. Os pastores saem de lá divulgando o que havia acontecido. Então, lembra que quando a gente falou sobre Belém, e o importante da gente ter recapitulado, quando a gente falou sobre Belém, a gente falou que ela era uma cidade pequena. Inclusive, na profecia, né, que dá em Miqueias, ela já diz: tu que és a menor, né, não serás a menor. Então, ela dá uma ideia também de que ela era pequena, tanto antes, na época de Jesus, como hoje. Né, hoje maior, mas ainda pequena. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Exatamente. Então, o que eles fizeram? Eles divulgaram. Eles viram e eles divulgaram. Né? Então, imagina, uma cidade pequena. Se eles tiveram um acontecimento desse, os pastores viram algo sobrenatural, eles vivenciaram isso e saíram divulgando, quando eles chegassem lá, né, eles poderiam perguntar e facilmente encontrariam. Né, uma cidade pequena, acontece algo nesse tipo, eles encontrariam. Uma outra questão a respeito disso, né, da estrela, é que, no caso, como que era essa estrela? A gente não sabe, né? Quando eu li alguns comentários, né, a gente também tem uma visão disso, né? Quem é que tem a visão da estrela assim, né? A gente não sabe, a Bíblia não diz como é. A Bíblia só diz que eles viram a estrela, né? Então, uma das coisas dos comentários que eu li para montar o estudo, né, que a gente está tendo, eu li vários comentários a respeito de Mateus. E poucos deles falam sobre a estrela, até porque tudo que a gente pode falar são especulações. Mas o Carson, que foi o comentário que eu li aqui, ele é o dos livros, né? E se alguém tiver interesse de aumentar também o conhecimento a respeito de Mateus, ele é o livro mais acadêmico. De todos os comentários que eu li, é o mais acadêmico de todos. É o mais completo, né? Ele traz mais questões. E ele é um dos que comenta sobre como poderia ser essa estrela. Mas ele não comenta definindo. Na realidade, o que ele comenta é que alguns estudiosos estudam quais os fenômenos que acontecem, por exemplo, de tanto em tanto tempo, quais os fenômenos que poderiam ter acontecido naquele século, quais os fenômenos que poderiam ter acontecido naquela, que tem registros de que aconteceram. Então, a gente tem registros, por exemplo, de algumas coisas que acontecem nesse ramo, vamos falar assim, da ciência, e esses estudiosos, eles param para ver, ó, isso aqui aconteceu tanto ano, será que poderia bater? Isso aqui aconteceu tanto ano, será que poderia ser isso? Então, é o único dos que eu li que chega a citar fenômenos que estudiosos já consideraram. Claro que nenhum dos fenômenos que foi considerado faz sentido, justamente
por causa disso, do aparecer e do desaparecer. Além, é claro, de todas as dificuldades que seria para dizer que é, né, que não teria como dizer com certeza uma coisa ou outra, mas o fato dela aparecer e desaparecer e depois aparecer de novo, porque a Bíblia é muito clara que eles viram, aí eles foram para Herodes, conversam com Herodes, saem e vêm de novo, isso prejudica, né, o estudo de pensar que tem um fenômeno específico. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente tem um fenômeno que acontece e vai embora. E só daqui não sei quanto tempo acontece de novo, né? Então, essa questão da Bíblia ser muito clara, deles verem, pararem de ver e verem novamente, né, faz com que fenômenos naturais, né, por mais raros que sejam descartados. E a ideia que se tem é que literalmente ela era uma estrela espiritual. Né, ela era algo sobrenatural. O que eles viram não era um fenômeno que a gente poderia repetir, não era um fenômeno que seria visto novamente, mas é um fenômeno espiritual. E uma das coisas que também é levada em consideração é o versículo 2, que diz assim, e perguntando onde está aquele, então eles perguntam, né, onde está aquele que é nascido rei? E aí eles dizem, porque vimos a sua estrela no Oriente. Então, é esse termo que eles utilizam aqui também, dizendo a sua estrela, dá a ideia de que era a estrela dele. Foi algo diferente, exatamente. Mas o que a gente vê aqui é que eles falam a sua estrela. Então, esse termo estava falando a estrela dele. Né? E esse termo que eles utilizam aqui é um termo que se é colocado para entender que foi algo espiritual, né, e não algo natural. E uma das coisas que o Hernandes cita, né, no comentário do Hernandes Dias Lopes, ele cita David Stern, que é um teólogo judeu. Tá? E aí esse teólogo judeu, ele acredita que pode fazer alusão a Números 24:17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, aí a questão de Balaão, né? Contemplá-lo-ei, só para saber o contexto, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então, assim, rapidamente, só para citar, né, que o Hernandes diz que concorda com esse teólogo judeu de que parece fazer uma alusão. Então, esse texto ele tem uma conotação messiânica e que parece fazer uma conotação de tipo a respeito disso também. Tá? E Carson diz, esse oráculo vindo das montanhas do Oriente, pronunciado por Balaão, é amplamente visto como messiânico. Né? Então, a gente não deve imaginar que a estrela guiou eles durante todo o trajeto, até porque eles pararam em Jerusalém, tiveram que perguntar onde haveria de nascer, né, o rei, haveria de nascer aquele que era rei, nascido rei, e eles também não vão direto para Belém, né, vão para lá, e tem o conselho ali de Herodes dizendo para eles perguntarem sobre. E aí depois eles olham e se alegram que a estrela que eles viram, eles estão vendo novamente. Tá? Então a gente não deve ter essa ideia de que foi 100% sendo guiado, e também não deve ter a ideia de que de que literalmente estava sobre a casa de Belém, né? Mas que talvez ela pairava ali sobre Belém, tá? E não deve imaginar uma coisa como um fenômeno natural, mas sim algo espiritual. Aí vamos lá, então continuando. A gente chega no versículo 2:11, que aí agora, literalmente, eles chegam até Jesus. A gente está caminhando no texto, né? Em nome de Jesus, gente, a gente precisa terminar Mateus capítulo 2 hoje. Aí eles vão até, os magos chegam. Aí tem outra coisa, irmãos, não fiquem com a cabeça cheia não, hein? É só conhecimento. Eles entram aonde? Na casa e não no estábulo. Então vamos ler o texto lá, Mateus 2:11. E entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então o que a gente vê aqui? Que eles entram na casa, eles acham o menino, né? E sua mãe, e prostrando-se adora. E a gente vê que eles abrem os seus presentes, abrindo os seus tesouros, né? Lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Novamente, a gente não vê quantidade, né? A gente vê o que tipo que eram. Então, o que a gente tem que ver aqui? Que eles entram na casa e não no estábulo, ponto.
Quem vai para o estábulo? Os pastores. Eles não. Maria já tinha conseguido o lugarzinho dela, né? Maria já estava na casa com o menino. Depois ele encontra um menino e não um bebê. E aí eu queria que alguém lesse para nós aí no próprio texto, Mateus, com o microfone, por gentileza, Mateus 2,16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todos os seus contornos, da cidade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Exato. Então, o que diz ali? Que ele matou de 2 anos para baixo, segundo o tempo que ele inquirira dos magos. Então, presta atenção. Herodes, a gente vai ver esses próximos versículos no decorrer do nosso estudo hoje, mas Herodes, ele se dá conta que os magos não vão voltar. Ele diz para os magos, vão, encontrem, e quando vocês encontrarem, me avisem, que eu quero ir adorar. E aí ele percebe no texto que antecede esse texto que a irmã leu, a gente percebe que ele notou que eles não iriam voltar. E aí o que ele faz? Ele manda matar todas as crianças de Belém, dos arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo que diligentemente ele tinha inquirido dos magos. Então, quando ele teve aquela reunião com os magos, ele perguntou, há quanto tempo vocês viram essa estrela? Quanto tempo vocês estão caminhando para chegar até aqui? Tanto tempo. Ah, tá. Peraí, quanto tempo eles foram até Belém? Para eles acharem o menino. Ah, tá. Agora eles têm que voltar, eles não estão voltando. Aí ele espera, ele diligentemente vê aquele tempo, ele mata de 2 anos para baixo. Então a gente tem que pensar, como o irmão falou, não foi um dia. Eles tiveram uma caminhada. Então eles viram a estrela, eles se prepararam, eles saíram. A gente não sabe quanto tempo demorou o percurso deles. Depois eles foram até Belém. Belém e Jerusalém, eles eram perto. Talvez ali, encaminhada, parando, seria mais ou menos uns 3 dias, no máximo. Né? Se fosse reto, seria apenas... Não chegava a 1 dia, eu acredito, pela distância. Mas como eles vão com comitiva, eles param, né? Então o calor é muito grande, né? Então eles teriam que parar ali. Uns 3 dias, mais ou menos. Mas do Oriente até Jerusalém, a gente não sabe quanto tempo foi. A gente não sabe se eles chegaram lá e ficaram um tempo com Jesus, como que eram essas questões. Então, assim, tem toda uma questão aí em volta, mas a gente não deve pensar que eles entraram no estábulo, porque Maria não ficou no estábulo meses e meses, né? E a gente não deve pensar que eles encontraram um recém-nascido. Eles encontraram, como o texto nos diz, que a gente leu, um menino. Tá? Não necessariamente um menino de 2 anos. Os comentaristas entendem que ele poderia ter de 6 meses a 20 meses. Porque a gente viu que Herodes era meio louco, né? Na semana passada a gente conversou sobre isso. A gente viu algumas atrocidades que ele fez. Então ele não colocaria 2 anos exato, se o menino tivesse 2 anos. Ele faria uma margem ali para não errar. Os estudiosos a respeito disso entendem dessa forma. Poxa, Herodes não ia deixar uma margenzinha para errar, para não conseguir pegar ele. Então, acredita-se que ele poderia ter facilmente ali de 6 meses a 20 meses, mas que não era um bebê recém-nascido. Tá? Então, eles entram numa casa, num estábulo, eles encontram um menino e não um bebê recém-nascido, eles se prostram e adoram a Jesus. E eles entregam a Jesus dádivas. Tá? E aí eu coloquei a palavra do grego, que é a palavra dádivas aí, que eu acho que é uma coisa muito interessante da gente falar, que eles dizem que ofereceram dádivas. Eu não sei qual é a versão que vocês têm aí. Se vocês puderem olhar esse texto, ver qual a versão que vocês têm. No meu, eu acho que é dádivas também que está colocado. Deixa eu achar aqui. Versículo 11. No meu é dádivas que diz. Não sei se vocês têm alguma versão diferente. Tá? Mas a palavra no grego ali, ela é a palavra doron. Essa palavra doron, ela pode ser traduzida como dádiva, ela pode ser traduzida como presente. E o que eu acho interessante a gente falar é que ela pode ser traduzida como oferta. Exatamente. No teu tá oferta? Que legal, na versão do irmão está oferta. E faz muito sentido a questão da tradução em oferta. Porque no Novo Testamento, quando a gente vê essa palavra doron, ela é usada em grande parte para falar de ofertas que eram entregues no templo. E aí eu trouxe alguns versículos, eu não vou pedir para os irmãos ler, eu vou só ler rapidamente aqui para a gente não se delongar,
que nos mostram essa palavra. Então, aonde eu leio oferta, está escrito doron, tá? No grego. Então, Mateus 5:24 diz: deixe perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então, voltando, faze a tua oferta. Lucas capítulo 21, versículo 4. Porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Mateus capítulo 8, versículo 4 também diz: disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então, todas essas vezes que está falando sobre oferta levada para o templo, está usando essa palavra doron. E aqui, quando diz que os magos levaram presentes, levaram dádivas, é a palavra doron, que poderia ser traduzida para a palavra oferta. Faz todo sentido, porque ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que se fez homem. E o que ele recebeu foram ofertas. Ele recebeu ofertas, foi entregue ofertas para ele. Foram entregue presentes. Esse detalhe, para mim, faz toda a diferença, né, da palavra que é utilizada ali. E a gente viu os tipos de oferta. Pode passar, Rô. A gente viu os tipos de presentes que eles receberam. Ele recebeu ouro, incenso e mirra. Né? Então, novamente, sem uma quantidade específica, a gente não vê, a gente vê a questão de tipos. Né? E uma das coisas é que levar presentes era algo importante, tá? No Oriente da Antiguidade, era algo importante para eles, era algo que eles faziam. Sempre quando eles eram colocados diante de um superior, eles tinham esse costume de levar presentes, tá? E aí a gente vê isso em Gênesis 43:11. Esses textos que eu estou lendo são textos que a gente vai ver, por exemplo, isso acontecendo, de quando eles vão encontrar um superior, eles levando presentes, que era uma característica. Tá? Então, Gênesis 43, versículo 11, 1 Samuel 9, 7 e 8 e 1 Reis 10, 2, a gente consegue enxergar isso. Então, isso era algo comum. Se eu estou indo diante de um superior, se eu estou indo diante de uma pessoa mais importante, eu estou levando para ela algo para oferecer, algo para entregar, algo como dar como presente. Né? Então, isso era algo que eles faziam, não era algo incomum. Os tipos de presente que eles deram para Jesus também não eram presentes incomuns para ser dado para reis, para ser dado para autoridades. Então eram presentes caros, presentes que tinham valor, que possivelmente, a gente vai ver no decorrer do texto, ajudaram ele para ir para o Egito. Então a gente vai ver que eles tiveram que ir para o Egito depois. Né? E provavelmente esses presentes aqui era a provisão, né, para que a família pudesse fazer essa viagem, pudesse chegar no Egito, pudesse se estabelecer. Então eram presentes de valor, e por ser presentes de valor, eram comuns de ser se dado para reis, de ser se dado para autoridade. Tá? Aí exatamente onde eu ia entrar agora. Por mais que fosse comum se dar presentes para a autoridade, e por mais que fosse comum esses tipos de presente, os teólogos entendem que cada um deles, né, cada tipo deles, representa algo. Tá? Ele apontava para uma característica da pessoa de Jesus e apontava para algo que ele realizaria. Aí o que seria? O ouro apontava para a sua realeza. Ele nasceu rei. Né? Ele é o rei. O incenso, ele ministrará como um sacerdote. Ele veio para ser um sacerdote. Né? E a mirra, ele vai morrer como um homem. E aí, para a gente entender, eu trouxe alguns trechinhos do que o Barclay, né, um outro comentarista, fala sobre isso. Então, ele diz: o ouro é um presente de reis. O ouro, rei dos metais, o metal nobre, é um presente apropriado para um rei. Representa que Jesus foi alguém nascido para ser rei. Então, o ouro apontava, ele é o rei. Né? Apontava para uma característica da pessoa de Jesus, ele nasceu rei. O incenso, de que ele vai ministrar como sacerdote. Né? Então, como o Hernandes diz, é um presente para uma divindade. Né? Era usado no templo, o incenso era usado no templo, né? Era usado para os rituais que eles faziam. Então foi oferecido para ele isso, apontando que ele ministraria como um sacerdote. E aí o legal, uma questão que eu trouxe do que o Barclay fala, é que ele diz da onde vem a palavra latina, né? A palavra latina sacerdote significa pontifex.
né? A palavra usada latina para sacerdote é pontifex, que significa construtor de pontes. Então, olha que interessante a palavra latina, pontifex, literalmente construtor de pontes. Então, a gente sabe que o sacerdote, o que ele fazia? Ele levava o povo a Deus, né? Então, Jesus ele veio para nos levar a Deus, né? Para nós podermos ter um relacionamento, para construir uma ponte entre nós e Deus, né? Então, isso apontava para essa característica da pessoa de Cristo. E, por último, de que ele morreria como homem. Ele estava destinado a morrer, né? E Barclay fala que essa mirra, ela era usada para embalsamar os corpos. A gente viu isso também quando a gente falou sobre os contextos, né? Usou um texto para falar sobre isso, que indicava que Jesus veio ao mundo para morrer. Então, desde lá do início, foi entregue algo para ele que indicava que ele tinha vindo ao mundo para morrer. Então vamos lá, irmãos. Agora a gente chega na segunda parte. Qual é a segunda parte? Pode passar para nós. A gente vai ver sobre a fuga para o Egito e a matança dos inocentes. Tá? Então o próximo subtítulo. Nós já vimos sobre os magos do Oriente e agora vamos ver a fuga para o Egito e a matança dos inocentes. Que vai ser mais rápido, irmãos. Esse primeiro que era o mais demorado. Tá? Vamos lá no versículo 13 ao 18. Diz assim. Se alguém quiser ler para nós? Do 13 ao 18. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então, o que a gente viu aqui? Que ele é dirigido para o Egito, por conta de Herodes, né? Então ele está indo para o Egito. E aí a gente vê a questão da matança também. A gente vai ver versículo por versículo agora. Então, no primeiro versículo diz: E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, né? Então, uma direção divina. A gente vê aqui uma direção divina. E aí é outra coisa que nós comentamos na semana passada, né? Que é incrível a gente ver aqui a providência de Deus, né? A providência de Deus, a soberania de Deus, Deus movendo todas as coisas em relação a todos esses acontecimentos aqui. Desde César Augusto pediu um censo para que José e Maria fossem para Belém, para que ele nascesse aonde ele tinha que nascer, conforme a profecia, né? Então a gente vê todas as direções ali dadas por Deus. E aqui ele está novamente falando com José. Então ele diz ali que ele aparece para José em sonhos. Então ele aparece para ele ali em sonhos, né? Dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Então ele tem uma direção: vá para o Egito. E demora-te lá até que eu diga. Então, qual é a ordem? Que ele vá para lá e ele fique até que o Senhor diga para ele. Tá? Então, é para ele permanecer lá. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, vocês viram que tem um tempo aí também, né? Que ele dá a direção para José e diz: ó, Herodes vai procurar para matar. Então, pega, organiza as coisas e vai para o Egito. Aí, sobre essa questão dele ir para o Egito, não era algo incomum. Tá, gente? Então, não era algo, vamos dizer assim, incomum também. Tanto quanto os presentes serem ofertados, né, no sentido de uma pessoa superior, era incomum eles procurarem uma criança em Belém, que aparentemente era uma criança comum, eles darem presentes, mas não o ato de dar presentes para um superior. Mas, voltando aqui para o texto, gente, quando a gente fala sobre a questão do Egito, né, dessa fuga, né, era algo comum. Tá, o que acontece? Só para a gente entender o contexto da época, tá? Na época, quem estava no poder? Roma, né? E o Egito também era uma província romana. Então, Roma também estava sob o poder do Egito, que era algo que eles sabiam como é que era. Eles sabiam como era o poder de Roma,
né? E eles estavam sobre jurisdição, era uma província sobre a jurisdição de Roma, sobre o poder de Roma, só uma província romana. Só que eles não estavam sobre a jurisdição de Herodes. Então era uma província romana, só que Herodes, o poder de Herodes não cabia lá. Então não estava sobre a jurisdição de Herodes. E era um lugar perto. Então eles conseguiriam ir, não era um lugar tão longe, por mais que fosse, né, não da jurisdição de Herodes, eles conseguiriam fazer essa peregrinação. Eles conseguiriam ir para lá. Então, isso é interessante a gente ter em mente, tá? Era uma província romana, sem estar na jurisdição de Herodes, então Herodes não tinha poder lá, não conseguiria matar lá, né? E era um lugar perto, tá? E era algo comum de acontecer. Algo que acontecia quando as pessoas estavam, até no Antigo Testamento, quando as pessoas estavam em poder, em perigo, a gente vê que eles vão para o Egito. No Antigo Testamento, a gente vê algumas histórias que o povo vai para o Egito pegar comida, na época da fome, que o povo vai para o Egito para escapar de alguma coisa. Então, quando eles estavam em perigo, quando eles estavam em alguma situação que eles precisavam de segurança, eles iam para o Egito, tá? E aí eu trouxe algumas referências a respeito disso, só para a gente entender que esse era um contexto que eles viviam também, né? Alguns textos que mostram que as gerações antigas também tinham ido para lá, para o Egito. 1 Reis, capítulo 11, versículo 40, Jeremias, capítulo 26, versículo 21 e 23, e Jeremias 43, versículo 7. Tá? Só ficar a título aqui marcado os textos que nos mostram isso, né? De algumas situações acontecendo e eles procurando refúgio no Egito. Isso era tão natural quando eles tinham algum perigo, que Filo, né, ele fala que cada cidade egípcia, ou a maioria das cidades egípcias, eu não me lembro agora qual é o termo que ele utiliza, mas uma grande parte das cidades egípcias tinha uma província, tinha ali um pedacinho, tinha um grupo ali de pessoas que eram judeus. Então, é que nem quando a gente vai, por exemplo, vai para fora, né, vai para os Estados Unidos, vai para isso, vai ter lá um grupo de pessoas brasileiras. Tu vai encontrar brasileiro em tudo que é lugar. Né? Então o brasileiro vai para a Alemanha, o brasileiro vai para isso, aí se tu chegar lá e dizer assim, onde é que a gente tem uma comunidade brasileira? Onde é que os brasileiros se encontram? Tu vai encontrar algum lugar, né? Então era tanto essa questão deles terem essa fuga, né? Esse refúgio, irem para o Egito, que Filo fala que muitas das cidades egípcias, eu não me lembro agora o termo que ele utiliza, a maioria, enfim, muitas das cidades ali havia um pequeno grupo de judeus. Então, quando eles fossem para lá, eles não se sentiriam sozinhos. Teria ali uma comunidade, exatamente, obrigada pela palavra. Então, a gente também, Filo também fala que era tanto isso, que o Egito em si, aí nós estamos falando de todo ele, né, tinha cerca de 1 milhão de judeus. Então, tinha muitos judeus ali espalhados pelo Egito. Então, quando eles chegassem, eles não ficariam sozinhos como estrangeiros no meio de todo mundo, né? E teria ali uma comunidade onde eles pudessem estar junto com o povo deles, né? Por mais que eles seriam estrangeiros, mas teria ali uma comunidade, eles não estariam sozinhos. Então, eles fazem isso, eles vão para lá. E aí a gente chega no próximo versículo, que diz assim... e levantando-se, né, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então, ele obedece. Deus dá uma direção em sonho para ele, ele obedece. Depois ele diz, e esteve lá até a morte de Herodes. Então, outra coisa, ele ficou lá, ele permaneceu por um tempo. Né, ele permaneceu até Herodes morrer. E aí ele diz assim, então ele esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. E aí a gente tem aqui, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta do Egito chamei meu filho. Esse texto, lembra que a gente estava falando, e a gente fala desde a primeira aula, que Mateus ele utiliza o Antigo Testamento. Né? Então várias vezes ele vai dizer... isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Até agora a gente estava lendo e tudo estava casando muito bem. Eram profecias messiânicas que estavam sendo cumpridas em Jesus. A genealogia ali em Davi, em Abraão, que estava acontecendo em Jesus.
Só que quando a gente chega nesse texto, esse texto é um texto de difícil compreensão. Ele é chamado de um texto de difícil compreensão. Por quê? Porque Oséias, que é o texto que ele está falando, e aí eu vou pedir para alguém ler para nós, Oséias capítulo 11, versículo 1, não está falando de Jesus. Ele não está falando de Jesus. E aí, é um texto de difícil compreensão, porque ele diz assim, o que isso tem a ver? O que Oséias capítulo 11, versículo 1, que ele está citando aqui, diz que o profeta diz, do Egito chamei meu filho, se não está falando de Jesus. E aí nós vamos entender algumas suposições dos estudiosos a respeito desse texto. Tá? Se alguém puder ler para nós, Oséias capítulo 11, versículo 1, com o microfone, por gentileza. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. E eles ofereceram sacrifícios aos Baalis, e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou a Efraim a andar, tomando-os nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Exato. Então, já no início, a gente já vê que não tem a ver com Jesus. Do Israel chamei meu, né? Quando Israel era menino, né? Eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então, aqui é um texto de difícil compreensão, justamente por isso, porque Mateus ele está dizendo assim, olha, para que se cumprisse o que o profeta disse, e aí está citando Oséias, que do Egito chamei meu filho. Só que quando a gente vai para o texto que ele está citando, que é Oséias capítulo 11, versículo 1, a gente vê que está falando de Israel. Então tem algumas coisas aqui nesse texto que fazem difícil compreensão. Primeiro, não é uma profecia, não tem uma entonação profética. Ele está falando de um fato. Ele está dizendo, eu chamei do Egito. E aí ele está se referindo ao êxodo de Israel, né, do Egito. Então ele está dizendo, eu chamei o meu filho. Eles foram para o Egito, eu chamei meu filho. Mas eu chamava e eles continuavam se perdendo, né? Tipo assim, então, primeiro, ele não está falando em tom de profecia, ele está falando em tom de um fato. Ele não está falando de Jesus, ele está falando de Israel. E ele não está falando uma coisa boa. Depois ele vai fazer o quê? Vai exortar sobre idolatria. Um filho rebelde, exatamente. E aí, isso faz a gente ter uma difícil compreensão sobre esse texto. O que Mateus quis dizer com isso? Aí uma das coisas, aí tem algumas questões, eu vou ler 3 aqui, das mais comentadas. Quais seriam as sugestões mais comentadas pelos comentaristas do que Mateus queria dizer. Mas é uma coisa que é interessante a gente falar também, é que, por exemplo, hoje é difícil o entendimento para nós. Mas talvez para eles, não. Então, hoje, se passou anos e anos e anos e anos, a gente não consegue entender o que Mateus está querendo dizer. E a gente tem suposições. Mas, talvez, para eles, ali do primeiro século, eles estavam entendendo o que Mateus estava querendo dizer. Né? Eles tinham ali um contexto que pudesse contribuir para eles entenderem. E hoje a gente não consegue entender direito, mas eles poderiam ter facilmente uma interpretação. Né? Mas quais são as mais comentadas? Né, sobre o que seria que Mateus estava querendo dizer. Primeiro, que Mateus teria a intenção de sugerir ao leitor que o Messias é a personificação do verdadeiro Israel antigo. Tá. Segundo, que Jesus, o Filho de Deus, que cumpriria a vontade do Pai e não se rebelaria como Israel. Então, a segunda é uma distinção. O Egito foi de um jeito, mas Jesus não. Jesus é o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, né? Ele é o Filho de Deus e ele vai agir de forma diferente. E a terceira, que é a mais aceita, né? Que seria como se ele fosse uma espécie de um segundo Moisés. Então seria como que estivesse dizendo assim, olha, não no sentido de que ele era o filho, né? Mas de que ele era o que libertaria. Foi tirado do Egito o povo. Foi liberto do Egito o povo. Mas agora vem um segundo Moisés que é maior que o primeiro. E ele vai tirar o povo do Egito. Ele vai tirar o povo, vai libertar o povo do seu pecado.
não vai ser tirado ele do Egito no sentido figurado, né? Tipo assim, do lugar, mas agora esse libertador que veio, esse segundo Moisés, que é maior do que o primeiro, vai libertar eles do cativeiro do pecado. Então seria como se ele estivesse apontando para um segundo Moisés que libertaria, que chamaria do Egito o povo, tá? Então, eu vou acelerar aqui, tá? Então a gente vê, né, que Jesus e Maria, eles vão José e Maria, eles vão com Jesus ali para o Egito, né? E lá no versículo 16 a gente vê que ele manda matar as crianças, né? E aí outra coisa que a gente comentou na semana passada por cima e que a gente tem que ter em mente é a visão de como foi essa matança das crianças, né? Lembra que a gente falou dessa questão da gente às vezes enxergar uma coisa que pode não ser do jeito que aconteceu. Então, o que às vezes a gente enxerga? Um monte de cadáveres de criança, né? Espalhadas, centenas e centenas. Então, não é a possibilidade do que aconteceu, tá? A possibilidade é que foram dezenas. Continua sendo uma coisa horrorosa, continua sendo uma atrocidade, né, do que ele fez. Se fosse uma, né, teria sido uma atrocidade. Mas a ideia que a gente tem, por conta da quantidade da população, né, mesmo pegando os arredores, é que fosse ali em volta de 30 crianças no máximo que foram mortas, tá? E aí, é uma coisa horrorosa, é uma coisa horrível, né? Mas a gente só para ter a visão certa de como que provavelmente foi, não centenas e centenas, mas dezenas. E aí eu trouxe um comentário, aqui o Carson diz assim: não é de surpreender, né? Ou seja, nós não temos registro. Lembra que a gente falou que Flávio Josefo escreveu sobre algumas coisas, que a gente tem algumas coisas extrabíblicas que a gente está usando na nossa aula? Então a gente vê Carson dizendo: não é de surpreender que não haja confirmação extracristã. Ou seja, não tem registro sobre essa matança fora da Bíblia. A gente não tem esse registro. Pode-se dizer o mesmo da crucificação de Jesus. Dificilmente a morte de poucas crianças, talvez uma dezena ou por volta disso, a população total de Belém não era grande, como a gente já viu na semana passada, dificilmente seria registrada em épocas violentas como aquela. Então tinha tantas outras atrocidades acontecendo que dezenas de crianças não causariam tanto transtorno, tá? Então possivelmente a ideia, né, que se tem por conta da quantidade de pessoas ali é que foram dezenas. Barclay diz que no máximo ali por volta de 30 pessoas, tá? E aí a gente chega no versículo 18, eu vou dar uma apuradinha. Aí a gente chega no versículo 18 que diz assim, então se cumpriu, versículo 17, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Então, preste atenção, no versículo 16 é quando, né, segundo o tempo dos magos ali, que a gente já trabalhou sobre essa questão também, as crianças são mortas. E aí, no versículo 17, dentro desse contexto, ele diz: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Aí é outro texto que a gente precisa tentar entender o que Mateus queria dizer. E aí eu vou pedir para alguém abrir a Bíblia para nós, em Jeremias, capítulo 31, versículo 15, e ler para nós, que é o texto que ele está citando. Então, olha só, lá no versículo 17, tá? Se vocês pararem para pensar, ele diz assim, ó, ele já diz qual foi o profeta que diz. Então, aqui ele cita o profeta. Ele diz no versículo 17, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ele está citando qual profeta disse isso. O profeta Jeremias disse determinada coisa. E aí a gente vê lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Pode ler também o 16, tá, irmã, por favor? Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada enquanto a seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor. O 16, tá? Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Exato. Então aqui,
diferente do outro texto que a gente leu, é uma profecia. Jeremias está profetizando, tá? Só que ele está profetizando a saída do povo do cativeiro, né? Então, o povo está sendo, a ideia que tem aqui, ele tem uma visão muito clara na mente. É o povo sendo levado cativo. E está vendo choro por causa dos filhos que estão sendo levados cativo. Mas ele promete que, apesar desse choro, eles voltariam da terra do inimigo. Aí, qual é a ideia? E aí aqui a gente tem uma interpretação que é o que Mateus queria estar falando. A possível analogia aqui de Mateus é que o que ele estava falando era, embora essas mães estivessem chorando, embora essas mães, por isso que eu quis que a irmã lesse o 16, porque o 15 ele fala do choro, e no 16 ele diz, mas ela vai voltar do inimigo. Ela vai voltar da terra do inimigo. Então, tira dos teus olhos esse choro, porque existe esperança. Então, ele fala de algo, ele está dizendo, está vendo ali, vamos dizer assim, está tendo na mente dele o povo sendo levado cativo, e aí a ideia que ele tem aqui é quando, até a interpretação que se tem é que ele está enxergando, por exemplo, quando eles passam no caminho por onde Raquel foi, o túmulo de Raquel chorando pelo povo sendo levado cativo. Mas no versículo 16 ele diz, mas esse choro pode tirar dos teus olhos, porque vocês voltarão. Né? Porque vai haver riso, vocês voltarão para a terra, vocês voltarão da terra do inimigo. Então a ideia que se tem aqui é que Mateus está fazendo uma analogia, que as mulheres estavam chorando ali, que havia ali um choro, um desespero por morte, né? Que havia ali algo que aconteceu, uma atrocidade, mas que esse choro, ele tem uma esperança, porque o Messias tinha nascido. Estava acontecendo algo horrível ali. Mães estavam chorando pelos seus filhos. Havia ali um choro, mas também havia ali uma esperança. Após esse choro, haveria ali um tempo onde se revelaria, né, o Messias morreria, né, tipo como nós vimos ali, ministraria como um sacerdote, reinaria, né, e haveria ali uma libertação do pecado. Então a ideia que ele está fazendo aqui é uma analogia, tá? De que o povo estava chorando agora, mas uma esperança tinha nascido, né? E uma esperança havia para o povo, apesar do choro que estava acontecendo. E aí, irmãos, dito isso, eu não vou, assim, eu tenho o costume de reler de novo para a gente ver tudo que a gente falou, mas eu não vou fazer isso. Vamos passar para o versículo 19 ao 23. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Eu já vou fazendo as paradinhas para a gente ir entendendo, tá? Então, até quando ele ficou? Até a morte de Herodes. Ele ficou até a morte de Herodes. Agora Herodes morreu. Então, Herodes morreu e o Senhor apareceu, né, num sonho a José. Então, novamente, ele aparece a José. Herodes morre, ele aparece a José. E aí dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, qual é a ordem dele? Qual é o que o anjo está falando? Olha, o que o Senhor ali está falando. Levanta, pega a menina, pega o menino, pega a mãe e volta para Israel. Porque lembra, eles estavam no Egito, não estavam no território de Israel. Então ele diz, volta para Israel. Porque aqueles que estavam querendo te matar já não existem mais, né? Já estão mortos. E aí ele novamente obedece. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Então ele saiu do Egito e foi para Israel. Lá no versículo 22, aqui esses textos são muito autoexplicativos, né? No versículo 22 ele diz, e ouvindo que Aquelau reinava na Judeia, no lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Então, a ideia que dá é que ele estava indo para onde Arquelau estava reinando, né, que era na Judeia. Quando ele percebe que Arquelau estava reinando, quando ele ouve falar que Arquelau está reinando, ele fica com medo. E a gente vai ver que Arquelau ele era tão ruim quanto Herodes. Então, ele era um homem sanguinário, né? E aí, o que ele faz? Ele, por divina revelação, vai para a Galileia. Na Galileia, tinha outra pessoa reinando, e a gente vai ver um pouquinho agora a respeito disso. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré. Então, ele vai para Nazaré, é onde Jesus cresce. Então, ele vive um tempo ali em Belém, ele fica um tempo em Belém, vai para o Egito ainda menino,
né? Quando ele fica um tempo no Egito até Herodes morrer, e depois o resto ele passa ali em Nazaré. Para que se cumprisse, aí outra profecia, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vou pedir para a Roberta passar para nós, só para a gente entender um pouquinho como que foi essa questão da divisão. Tá? Então, lembra que a gente falou que Herodes o Grande, ele tinha um território muito grande. Pode passar, por favor. Para frente, A volta, pode passar mais uma, por favor. Aí, o que acontece, gente? Só para a gente entender. Tá? Lembra que a gente falou que Herodes foi colocado por Roma no poder. E Herodes, ele reinava praticamente tudo isso aqui. Tá? Então, Roma confiou nele um grande território. Só que aí, ele morre. E quando ele morre, ele deixa no testamento dele. Lembra que a gente falou lá na aula passada também sobre os Herodes que existia? A gente falou sobre Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe. E a gente viu que ali alguns eram filhos de Herodes, né? E aí o que acontece? Herodes, quando ele morre, ele deixa um testamento para o território dele ser dividido para os filhos. E aí, César Augusto, por que ele faz isso? Possivelmente porque ele pensa, Roma não vai confiar em nenhum dos meus filhos para reinar tudo que eu reino. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir entre eles. Porque Roma não vai liberar para um deles tudo. Então, ele divide. César Augusto, quando Herodes morre, confirma o testamento dele e permite que os filhos fiquem reinando. E aí a gente vê a divisão. Aqui, nessa parte de baixo, Idumeia, Judéia e Samaria, fica com Arquelau. Então, viu que no texto a gente disse que ele estava indo para onde? Para a Judéia. E aí ele sabe que Arquelau estava reinando. E aí ele tem medo de ir para lá. Então, esse território aqui era a Galileia. Ali era Arquelau. Depois ali a Galileia e a Transjordânia Meridional, ela ficava com Antipas. E depois, lá para cima, ficava com Filipe. Aí, para onde ele foi? Ele, que era a Transjordânia Setentrional, né? Ficava com Filipe. E aí, para onde ele foi? Ele foi para Galileia. Tá? Então, ele estava indo para a Judéia, lá embaixo, e aí ele descobre que Arquelau estava reinando lá, e ele fica com medo de ir para lá, e ele vai para a Galileia, que era aonde Antipas estava reinando. E Antipas, diferente de Arquelau, ele era um homem mais equilibrado nas emoções dele, né? Ele era um homem mais centrado. Então, ele vai para lá, para Galileia, e fica numa cidade da Galileia chamada Nazaré. Sobre ele ter ficado perturbado, sobre ir para onde Arquelau estava, era porque Arquelau era tão mau quanto seu pai, né? Então, uma das coisas que ele fez, quando ele começa a reinar, seguida que ele está no início do seu governo, ele supostamente, por causa de algumas coisas que estavam armando ali contra ele, ele manda matar 3.000 cidadãos da Judéia. 3.000 cidadãos da Judéia em uma ordem só para reprimir uma suposta rebelião. Então, ele faz muitas atrocidades também. E, por conta dessa crueldade, ele não fica muito tempo no poder. Tá? No ano 6 depois de Cristo, ele é deposto por César Augusto por causa da crueldade dele. Aí a gente vê Herodes fazendo um monte de coisa e não tinha sido deposto, né? Mas o filho dele teve uma reclamação de judeus. Judeus se levantaram, reclamaram sobre ele por causa da crueldade e ele foi deposto por César Augusto. E aí, se puder passar para nós, por favor, Rô, a gente vai ver que lá em Lucas capítulo 3, olha que interessante. Lucas capítulo 3 diz que no ano 15, lembra que no ano 6 ele foi deposto, Arquelau foi deposto. Quando Arquelau foi deposto, ele foi, Roma, alguns representantes de Roma ficaram no poder, né? E aí depois, lá em Lucas 3:1, a gente vê que no ano 15 do Império do Tibério César, Pôncio Pilatos era presidente da Judéia. Então, vê que não era mais Arquelau. Então, quem era presidente da Judéia no ano 15 era Pôncio Pilatos. Tá? Então, a gente vê agora que tem uma mudança no poder, né? Então, no ano 6 ele já tinha sido deposto, ficou ali com alguns procuradores romanos, e já no ano 15, nesse texto aqui, a gente vê que Pôncio Pilatos já estava no poder. Tá? Então, só para a gente entender o porquê que ele teme Arquelau, né? Porquê que ele teme ir para a Judéia, porque Arquelau também era mau, né? Também tinha suas atrocidades, tanto que foi deposto por conta disso. E depois a gente vê que eles vão para onde? Para Nazaré.
que lá Nazaré era a cidade que eles eram. Quando a gente vê Lucas capítulo 1, 26 e 27, eu não vou ler, a gente vê que o anjo aparece, Gabriel aparece aonde? Numa cidade em Galiléia chamada Nazaré. Então era já a cidade deles. Eles voltam para a cidade onde eles estavam antes. Tá? E foi nessa cidade que Jesus possivelmente cresceu. A gente vai falar na próxima aula, quando a gente for falar sobre João Batista, a gente tem algumas especulações sobre a infância de Jesus. De que ele foi para Curã. Na próxima aula, irmãos, a gente vai ver sobre Curã, sobre o manuscrito do Mar Morto, um achado arqueológico, que para mim é maravilhoso falar sobre isso. E a gente vai ver algumas questões, né? E a gente vê que tem algumas especulações sobre a infância de Jesus. De que ele foi para Curã, estudou em Curã, ou de que ele foi estudar com adivinhas. E tem muitos livros aí extra-bíblicos escritos sobre o que talvez Jesus tinha feito. Mas o que a gente entende pela Bíblia é que Jesus ficou em Nazaré. Tanto que depois ele é chamado de Nazareno. Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré. Que ele aprendeu a profissão do seu pai, que era carpinteiro. Né? A palavra técnon, que pode ser levado a um pedreiro, a um carpinteiro, a questão de construtores no geral. E a gente entende também que ele cresceu ali, né? E teve provavelmente questões que outras crianças judias tinham, como, por exemplo, estudar o Antigo Testamento, decorar toda a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Né? Então, todas essas questões assim. Por curiosidade, hoje, né? Nazaré é um lugar muito próspero, com cerca de 80 mil habitantes, mas antigamente era um vilarejo, bem pequenininho, de 300, 600 pessoas. Hoje não, hoje ela vive de turismo com 80 mil habitantes, mais ou menos. Isso quem fala, né, sobre ser um vilarejo é o arqueólogo Rodrigo Silva, que pelas questões ali arqueológicas fala que é um vilarejo bem pequenininho. E, irmãos, depois, não vou conseguir falar, mas depois tem essa última profecia, que também é uma profecia debatida, porque ele fala no plural e a gente não tem em nenhum lugar da Bíblia alguém dizendo que ele ia ser nazareno. Então, o que ele quis dizer? Né? E aí eu vou só citar rapidamente de que 3 possibilidades. Uma, de que seria algo oral. Né? A gente viu que eles tinham as questões orais. Possivelmente não, porque quando a gente vai ver Filipe e Natanael conversando, ele pergunta, há algo de bom que viria em Nazaré? Então, se tivesse uma profecia oral a respeito disso, eles não teriam desprezo por Nazaré. Por que Nazaré era desprezado? Na verdade, toda a Galileia, porque eles viviam com gentios. Eles tinham uma mistura de povos ali. Eles não viviam só os judeus. Os gentios viviam ali. Segundo, o que tinha em mente é que ele estava fazendo uma alusão a Isaías 11:1, né, que usa a palavra rebento, que é Nezer. Se puder passar para nós, só para o pessoal ver a palavra Nezer, a palavra Nazaré é Nezerete, que vem da palavra Nezer. Então ele estava falando ele é o rebento que haveria de vir, o rebento de Davi. E a última, que é aceita tanto quanto essa de Isaías, é que era profetas no plural que profetizaram que ele seria desprezado. Ele será chamado nazareno, ele será chamado desprezado. E aí sim, nós temos vários textos, Salmos 22, 6, 8, Salmo 69, Isaías 49, Isaías 53, Daniel 9, 26, que aborda de que ele seria desprezado. Além de a gente ver, né, sendo usado esse termo como algo pejorativo na Bíblia, não em todos os momentos, mas em alguns. Então, ele poderia estar dizendo que ele seria desprezado. Irmãos, vou terminar aqui, concluindo só dizendo o quanto é maravilhoso a gente ter essa esperança. Hoje nós também temos choros, de formas distintas, diferentes, de vários tipos de situações que acontecem na nossa vida, mas vamos tirar esse choro, porque o Messias veio e ele retornará. Né? E glória a Deus por isso, que no meio dos nossos choros nós temos a esperança desse que veio para ser sacerdote, construir ponte entre nós e Deus, para ser rei, nesse reinado que já foi estabelecido e continuará sendo estabelecido, e desse homem que morreu por nós, né, para que nós pudéssemos ter vida. Amém?